Oi, sétimo ano, boa tarde. Eu sou a Clara Lorena e junto com o Ítalo Bruno, nós somos professores estagiários e hoje nós iremos ministrar aula para vocês. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção a respeito do conteúdo, porque é um pouco complicado, e também que vocês façam anotações a respeito do conteúdo a ser ministrado hoje, para vocês terem uma melhor compreensão, porque nós iremos fazer uma atividade avaliativa no final da aula de hoje. Então, meninos, para que vocês tenham uma boa escrita, é interessante que vocês lembrem-se do gênero que o professor vai pedir, né? Do tipo de texto, a temática, o propósito e o destinatário do texto. E principalmente nessa produção textual, vocês têm que ficar bem atentos ao que se pede e como vocês irão escrever o que está sendo pedido no texto. Como, por exemplo, nós não podemos utilizar palavras informais, expressões que nós usamos no nosso dia a dia, expressões orais principalmente, como e aí, coisa, essas palavras de jeito nenhum no texto. Então, no texto também, vocês têm que ter em mente que toda a produção textual, ela tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E a partir daí, vocês vão projetar o texto de vocês. A introdução, ela tem que ser breve e objetiva, entendeu? Na introdução, você vai colocar aquilo que você irá desenvolver no texto. E o desenvolvimento, você tem que pegar uma ideia e desenvolvê-la. E na conclusão, como o nome já diz, né? A conclusão do pensamento a respeito de tudo que foi produzido durante o texto. Como já foi dito anteriormente, o aluno deve ter a concepção do tipo de texto. Geralmente o professor vai propor um tema antes, que podem ser classificados em vários tipos de textos, como por exemplo, o texto ele pode ser narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, injuntivo, dialogal, informativo e entre outros tipos de textos. Mas uma observação bem clara que eu quero deixar para vocês aqui é que vocês não devem confundir o gênero com os tipos de textos, né, crianças? Porque os gêneros, eles são o canto, a crônica, artigos, resumos, receitas, cartas, propagandas, novelas, entre outros. Bom, e quanto aos tipos de textos, eles são como o texto se apresenta. Por exemplo, o texto ele pode ser narrativo, descritivo ou dissertativo, e entre outros. Pessoal, então eu vou encerrar a nossa introdução por aqui e logo mais adiante o professor Ítalo ele irá dar continuidade com o tipo de texto. E eu espero que vocês acompanhem a aula, façam anotações, porque logo mais adiante nós faremos uma atividade avaliativa com todos e eu espero que todo mundo termine a tempo. Boa tarde, alunos. Eu sou o professor Ítalo Bruno. Eu sou professor de língua portuguesa e estarei ministrando uma aula bem legalzinha para vocês. Eu peço que prestem bastante atenção e qualquer dúvida que vocês tiverem é só levantar o braço que eu estarei aqui para resolver. Bem, para a aula de hoje, escolhemos falar sobre o texto narrativo. A narração é um tipo de texto bastante popular. Para nós aqui, certamente é o primeiro a entrar em nossas vidas, pois eu tenho certeza que vocês adoram contos de fadas e essas histórias cheias de personagens. Aí vocês me perguntam, mas professor, o que é texto narrativo? Bem, pessoal, o texto narrativo é um tipo de texto que ele mostra as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente vemos ele escrito em prosa e nele são contados alguns fatos e também alguns acontecimentos. Alguns exemplos de texto narrativo são o romance, a novela, o conto, a crônica e a fábula. Aí vocês me perguntam, mas professor, o que é preciso para escrever um texto narrativo? Bem, pessoal, para desenvolver um bom texto narrativo, é interessante que fiquemos atentos à questão da sua estrutura. Na sua estrutura temos a introdução, que é a parte inicial em que o autor do texto ele apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama. Temos o desenvolvimento, onde grande parte da história é desenvolvida com o foco nas ações dos personagens.
Temos o clímax, em que ele é a parte do desenvolvimento da história, em que se designa assim o momento mais emocionante da narrativa. E a conclusão, que é a parte lá final da narrativa, onde a partir dela, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo resolvidos. Já dentro da estrutura, temos os elementos da narrativa, começando pelo narrador, que é aquele que conta a história. Eles se dividem entre narrador-observador, narrador-personagem e narrador-onisciente. Temos o enredo, que se trata da estrutura da narrativa. Ele é a trama em que se desenrolam as ações. São classificados entre enredo linear e enredo não linear. Temos os personagens, que são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais e personagens secundários. Temos o tempo, que está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data ou um momento específico. Ele pode se apresentar como tempo cronológico ou psicológico. E por fim, temos o espaço, que é o local onde a narrativa se desenvolve, que podem ocorrer num ambiente físico, num ambiente psicológico ou também no ambiente social. Os tipos de narrador, também chamados de foco narrativo, representam a voz da narração, sendo eles classificados em narrador-personagem, em que o narrador ele participa da história que ele mesmo conta, e dessa maneira ele assume dois papéis, o de personagem e o de narrador. E sua história ela é sempre narrada em primeira pessoa. Temos o narrador observador, que é aquele que observa, mas não participa da história, também ele não vai interferir nos fatos. A sua missão é só narrar em terceira pessoa. E temos, por fim, o narrador onisciente, que é aquele que está ciente de tudo, ele sabe de tudo que acontece na história, e além dele saber do que acontece na história, ele está por dentro do que se passa na cabeça das personagens, ele sabe dos pensamentos das personagens. É muito importante saber construir as personagens, pois elas são peças fundamentais, elas são a cara da narração. E para que o leitor ele se interesse, é essencial que você crie tipos interessantes, não apenas na aparência delas, mas também no seu modo de pensar, já que esse tipo de característica interessa mais ao leitor do que, sei lá, saber se a personagem é ruiva, morena, alta ou gorda. Além disso, situe o seu leitor no tempo e no espaço. Você tem que permitir que ele tenha a sensação de que a história é possível. Ainda mais que se ela ser uma história, sei lá, ficcional. Então, pessoal, aqui estão alguns exemplos de textos narrativos. E ele, caminhando devagar sobre as acácias, sentia no sombrio silêncio as pancadas desordenadas do seu coração. Subiu os 3 degraus de pedra, que lhe pareciam já de uma casa estranha. Ali ficou. Melanie, com Shane na mão, veio dizer-lhe que a senhora estava na sala das tapeçarias. Carlos entrou e correu para ele. Arrebatou-lhe as mãos sem poder falar, soluçando, tremendo toda. Os Maias, essa de Queiroz. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivessem algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois respondeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois. Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. A cigarra e a formiga. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "O que você fez durante todo o verão?" A cigarra respondeu: "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Então, pessoal, espero que tenham compreendido, e agora faremos uma atividade bem tranquilinha a fim de fixar ainda mais o que foi ministrado para vocês. Com base no que foi entendido da nossa aula,
vocês irão apontar os elementos da narrativa que estão presentes nos exemplos dados anteriormente. O tempo que vocês têm é de 15 minutos e tempo suficiente para vocês responderem, tá certo? Então, mãos à obra. Então, pessoal, essa aula vai chegando ao fim. Espero que tenham compreendido. Tchau, até mais.